Olá, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês. Como vocês sabem, nosso tema de estudo ao longo dos meses de fevereiro e março é o perdão. Ou seja, nós estamos aprendendo sobre, primeiro, a importância de pedir desculpas quando nós agimos incorretamente e magoamos alguém, por exemplo, quando desobedecemos a mamãe ou o papai. E segundo, a importância de aceitar o pedido de desculpas de alguém que nos magoou e está arrependido. Por exemplo, quando um irmão briga com a gente, quando um coleguinha briga com a gente. Nas aulinhas anteriores, vocês aprenderam com os exemplos de Esaú e Jacó, Davi e Saul e Sansão. Hoje nós vamos aprender sobre a importância do arrependimento e do perdão para as nossas vidas através do exemplo de Saulo. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Então, concentração, juntar as mãos, fechar os olhos. Meu Deus querido, muito obrigada por este dia maravilhoso em que nos reunimos para estudar a Bíblia, a Tua Palavra. Por favor, nos ajude a compreender a lição de hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema da nossa lição é Saulo, arrependimento e perdão. Essa história está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 19. Para compreendermos essa história, nós precisamos, primeiramente, relembrar alguns fatos muito importantes sobre Jesus. Como vocês sabem, crianças, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Jesus ensinava as pessoas sobre o amor e o cuidado de Deus para conosco. Jesus tinha muitos amigos. Alguns eram tão próximos que eram chamados de seus discípulos, de seus apóstolos. Os amigos de Jesus, homens, mulheres, crianças, amavam ouvir as suas histórias, as suas palavras e seguiam o seu exemplo. Mesmo Jesus sendo perfeito e bom, infelizmente existiam algumas pessoas que não gostavam dele e que ajudaram a prender e a matar Jesus. Mas nós sabemos muito bem que Jesus venceu a morte e ressuscitou. Antes dele voltar para pertinho de Papai do Céu, ele deixou uma missão para os seus amigos. Eles deveriam contar tudo o que Jesus fez para nos salvar e para que um dia nós possamos estar ao seu lado. Os amigos de Jesus, claro, obedeceram ao seu pedido e passaram a proclamar a sua palavra. E é justamente aqui, crianças, que começa a nossa história. Porque os inimigos de Jesus, ou seja, aquelas pessoas que maltrataram Jesus, passaram a ameaçar e a perseguir os amigos de Jesus, os cristãos. Uma dessas pessoas era um homem chamado Saulo. Saulo era judeu e era um fariseu, ou seja, um líder religioso, um homem muito importante e muito respeitado pelos judeus. Ele não entendia que Jesus é o Filho de Deus e, por causa disso, ele ameaçava, perseguia, maltratava e prendia os amigos de Jesus. Um dia, Saulo estava a caminho de uma cidade chamada Damasco e ele aproveitou essa oportunidade para pedir autorização para prender todos os amigos de Jesus que ele encontrasse pelo caminho. Todavia, algo extraordinário, incrível, aconteceu no caminho para aquela cidade. De repente, uma luz muito intensa, muito forte, mais brilhante do que a luz do sol, veio do céu em direção a Saulo. Ele ficou assustado e caiu. Então, uma voz lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, desorientado, confuso, perguntou: Senhor, quem és tu? Quem vocês acham que estava falando com Saulo? Era o
próprio Jesus que estava falando com Saulo. Ele respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ou seja, perseguir os amigos de Jesus é a mesma coisa que perseguir Jesus. Ele falou para Saulo: se levante e vá até a cidade de Damasco. Lá você vai descobrir o que você tem que fazer. Este foi um encontro maravilhoso para Saulo. Ele teve a oportunidade de encontrar e de falar com Jesus. Esse encontro com Jesus marca o início de um processo de mudança na vida de Saulo. Apesar disso, naquele momento, ele ainda estava um pouco confuso, desorientado, inclusive ele ficou sem conseguir enxergar, provavelmente por causa da luz muito forte, muito brilhante. Então ele precisou de ajuda de algumas pessoas para ir até a cidade de Damasco. Lá ele ficou durante 3 dias, orando, refletindo, pensando sobre todos os pecados que ele tinha cometido, sobre como ele maltratava os amigos de Jesus, como ele perseguia, prendia e ameaçava. Ele entendeu que o que ele fazia era errado. Ele ficou tão sentido com tudo isso que ele não conseguia nem comer nem beber. Ele só orava. Jesus, que já tinha perdoado Saulo pelas coisas erradas que ele tinha feito, enviou um dos seus amigos, o seu discípulo Ananias, para ajudar Saulo. Ananias orou e pediu a Deus para que Saulo voltasse a enxergar. Saulo voltou a enxergar e, além disso, Ananias ensinou tudo sobre Jesus para Saulo. Ensinou como é que nós nos tornamos verdadeiros amigos de Deus. Finalmente, então, Saulo entendeu que Jesus é o Filho de Deus. Saulo teve o seu coração transformado. Ele se arrependeu de todas as coisas erradas que ele tinha feito. Ele entendeu que ele era uma pessoa má e que ele precisava mudar. A partir de então, ele seria uma nova pessoa. Ele seria agora um amigo de Jesus. Ao invés de perseguir os cristãos, Saulo se tornou um cristão, um amigo de Jesus, e passou a falar sobre o amor de Deus e sobre Jesus para todas as pessoas que ele encontrava. Agora eu vou contar para vocês uma informação bem interessante. Saulo, ele era judeu e também um cidadão romano. Na época em que Saulo viveu, era comum que uma pessoa tivesse 2 até 3 nomes. Vocês imaginam qual era o nome romano de Saulo? Eu vou dar uma dica. A gente só precisa mudar uma letrinha. Tirar o S e colocar um P de pato no lugar. Qual é, então, o nome romano de Saulo? 1, 2, 3. Exatamente! Paulo. Então, ele se tornou um importante apóstolo de Jesus. A história de Saulo, também chamado Paulo, nos ensina que Deus pode transformar o coração das pessoas más, ou seja, elas podem se tornar pessoas boas quando elas ouvem sobre o amor de Jesus. Nós devemos então seguir o exemplo de Jesus. Quando alguém maltrata a gente, nós devemos ajudar essa pessoa a entender que ela errou, estimular com que ela se arrependa e que ela peça desculpas. Da mesma forma, se nós fizermos isso, se nós maltratarmos alguém, nós também devemos reconhecer nosso erro, nós precisamos nos arrepender e pedir desculpas. É assim que está escrito na palavra de Deus. Por exemplo, em Atos, capítulo 8, versículo 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Gostaram da lição, crianças? A partir de hoje, eu também serei tia da classe Amigos de Jesus, da classe de vocês. Então, nós nos veremos várias vezes ao longo desse ano. Vamos finalizar com uma oração? Novamente, juntar as mãos, fechar os olhos, concentração. Meu Deus querido, obrigada por nos ensinar a importância de perdoar quem nos maltrata e de pedir perdão quando maltratamos alguém.
Obrigada por teu cuidado com cada um de nós e com as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Crianças, lembrem-se de fazer a atividade da lição, ok? Um beijinho e um abracinho para cada um de vocês. Tchau!